Pessoal, continuando com o nosso assunto de CSS, no curso de Desenvolvimento Web, eu queria falar com vocês hoje sobre cores, como que a gente especifica cores no CSS. Tem várias propriedades em que a gente tem que especificar uma cor, né? O CSS é estilo, é aparência, então às vezes cor é importante na aparência. Eu estou usando um site aqui, W3 School, que é uma referência bem legal sobre CSS e HTML, tem bastante coisa que num formato legal da gente ver para esse assunto. Tá? Então existem várias propriedades em que a gente tem que especificar uma cor. Então, se a gente olhar a lista de propriedades aqui que tem nessa barra de navegação aqui ao lado, a gente tem, por exemplo, background color, que eu vou ter que especificar para essa propriedade o valor de uma cor, border color, a cor de uma borda, pegar uma outra aqui, caret color, ou color, que é a cor do texto, né, a cor das letras que vão aparecer na tela. Então toda vez que eu tenho que especificar uma cor, eu tenho várias formas de fazer isso. Tá? A mais simples talvez seja especificando com o nome da cor em inglês. Então, tem uns nomes bem estranhos, né? A gente não sabe o nome das cores em inglês direito, né? Aqui nesse site a gente tem algumas cores suportadas. Então, Dark Kaki, é assim que escreve, você pode especificar, quando você quiser essa cor aqui, você pode especificar como Dark Kaki, tá? Dark Salmon, e por aí vai, tem bastante cores disponíveis através de um nome da cor em inglês. Se você precisar de mais precisão na cor, você pode especificar desse jeito que está aqui embaixo, através de um código da cor, que é sempre precedido de um hashtag e 3 ou 6 caracteres. Você pode especificar uma cor. Vamos dar um exemplo aqui. Vou pegar o meu editor de textos aqui. Então você pode fazer, por exemplo, se você estiver especificando, se você estiver no CSS especificando, por exemplo, cor de fundo dos parágrafos. Vamos lá, parágrafo como seletor, propriedade, cor de fundo, background color. Você pode especificar a cor colocando o nome da cor, por exemplo, black, como a gente já tinha comentado. Deixa eu salvar isso porque o meu editor ainda não sabe que eu estou fazendo CSS e ele não coloriu para mim, ele não está me ajudando muito. Então eu vou salvar, porque quando eu salvo eu especifico a extensão e através da extensão ele sabe o que eu estou escrevendo e ele me ajuda, né? Então eu vou salvar aqui na minha área de trabalho. Vou chamar de teste.css. Pronto. Tá? Aí já melhorou, já colocou aquele quadradinho com o black lá, etc. Tá? Então, outra forma de especificar a cor é colocando o hashtag e o código da cor. O código da cor pode ser composto por 3 caracteres. São 3 caracteres que a gente pode usar os números, não, por exemplo, de 0 até 9, né? Então eu posso especificar a quantidade de cor que eu quero usando os números de 0 a 9 ou letras de A até F. Tá? Então aqui eu vou especificar a cor de vermelho, de verde e de azul. A forma de especificar é RGB, Red, Green e Blue. Então eu vou especificar a cor de vermelho, a cor de verde e a quantidade de vermelho, a quantidade de verde e a quantidade de azul. Eu posso fazer isso com quantidades, né? Eu vou colocar a quantidade de cada cor, ele vai misturar a quantidade de vermelho, a quantidade de verde e a quantidade de azul que eu tiver pedido e vai formar uma cor composta por essas 3 quantidades de vermelho, verde e azul. As quantidades eu especifico ou em um caractere, tá? Então eu posso colocar, por exemplo, 950. Então eu estou dizendo que eu quero 9, dá essa cor aí, ó, esse cinza, cor de burro quando foge aí. Então eu estou dizendo que eu quero 9 de vermelho, 5 de verde e 0 de azul. Por exemplo, se eu quiser colocar 9 de azul aqui, vai dar outra cor, vai dar aquele purple ali, aquela coisa meio estranha ali também.
Tá? Eu posso especificar quantidades maiores do que 9 usando as letras. Na verdade, são algarismos hexadecimais. Tá? Então, eu posso usar de 0 até 9 para especificar quantidades, e depois A, B, C, D, E e F. Tá? O A é 10, o B é 11, até o F, que é 15. Né? C é 12, D é 13, E é 14 e o F é 15. Tá? Então eu poderia colocar, por exemplo, F, F, F. Se eu colocar F, 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 é a quantidade máxima de verde, de vermelho, verde e azul, o que dá branco no final das contas. Seria a mesma coisa que eu escrever white. Tá? Se eu precisar de mais precisão, eu posso fazer isso com 2 dígitos. Tá? Então, por exemplo, eu posso colocar aqui F0, FF e FF. Aí o que eu estou dizendo? Eu quero um pouquinho menos de vermelho do que eu tenho de verde e de azul. Então F0, quase tudo de verde, vai dar um quase branco. Né? Quando você usa 2 dígitos assim para cada cor, as diferenças são pequenas, né? Porque você está mudando um pouquinho só nesse segundo dígito. Né? Então, mas poderia ser, por exemplo, A5. Aí eu estou especificando um pouco menos de vermelho. Então deu uma cor com menos vermelho, deu um verde bem clarinho aqui. Tá? A regra é, quanto mais cor você coloca, mais claro fica. Se você colocar menos cor, vai ficando mais escuro. Então, por exemplo, se eu colocar 50, 50, 50, vai dar um cinza mais escuro. Se eu quiser mais escuro, é só diminuir a quantidade de cada cor. Tá? Se você não gostar, essa talvez seja a forma mais usada de especificar a cor, e você pode, você não precisa ficar experimentando desse jeito. Você pode pegar os códigos de sites como esse daqui, tá? E existe a possibilidade de você usar color pickers. Então são sites em que você escolhe a cor de alguma forma e ele te dá o código. Então você pode escolher de alguma forma. Aqui, por exemplo, tem essa grade aqui de cores, e você escolhe a cor e o código é dado para você. Aqui está me dando só... Bom, aqui tem as variações, tem o código hexadecimal aqui, que são aqueles números. Né? E ele está me dando aqui outras 2 formas de especificar a cor no CSS. Tá? Que é com a função RGB, onde eu especifico também... tá aqui, ó, o código em hexadecimal aqui dessa cor específica, desse rosinha aqui. Tá? Mas existem essas outras 2 formas de você especificar a cor, além do código e além do nome da cor. Né? Eu posso usar essa função RGB, onde eu especifico a quantidade de vermelho, verde e azul, RGB, né? Red, Green, Blue, em decimais. Então, eu coloco números separados por vírgula aqui dentro, sempre de 0 até 255. Tá? Quem não gosta do hexadecimal, dos códigos com letras assim, pode usar essa funçãozinha RGB. Tá? Uma outra possibilidade é você especificar usando o HSL. HSL é a tonalidade, o percentual de saturação e o percentual de brilho. Tá? Então são várias formas de você conseguir as mesmas cores. No final das contas, você vai conseguir as mesmas cores. Tá? O RGB e o HSL ele tem uma vantagem sobre o código da cor, porque ele tem um 4º parâmetro com uma variaçãozinha. Ao invés de RGB, você pode usar RGBA. Então, se você quiser especificar uma cor aqui usando RGB, seria dessa forma, né? Quantidade de vermelho que eu quero. Eu quero o máximo é 255. Então, eu quero o máximo de vermelho e não quero nem verde e nem azul. Tá? Então, esse aqui seria o vermelho puro. Dá para ver aqui, o meu editor de textos faz esse quadradinho com a cor aqui. Né? Uma vantagem do usar as funções RGB e HSL é que existe uma versão da função com um A na frente aqui, então é RGB A e HSL A. E esse A é o canal alfa, ele te possibilita colocar uma transparência. Então o RGBA, você passa um 4º parâmetro aqui,
o número variando de 0 até 1, tá? Então, por exemplo, 0,5, meio, e esse quarto parâmetro, viu que já mudou aqui? Esse quarto parâmetro, ele é a transparência, é o canal alfa. Então, quando eu especifico 0,5, eu estou dizendo, eu quero 50% de transparência. As pessoas não, o que tiver com essa cor não vai cobrir completamente o que tiver no fundo. A gente pode sobrepor as coisas no CSS, a gente vai ver isso para frente. Então eu consigo ver o que está atrás, fica meio que translúcida a cor, tá? Então quanto maior o número, mais translúcido fica. Então se eu coloco 0,9, ele fica quase transparente. Quanto menor o número, mais translúcido fica. Então se eu coloco 0,1, por exemplo, ele está quase transparente, está vendo o fundo aqui que é preto, né? Se eu coloco 0,9, ele fica quase sólido e fica quase que o vermelho normal aqui, tá? Ok, pessoal, isso é o que eu tinha para falar sobre cores. É bem fácil de trabalhar com essas cores, e existem várias ferramentas que facilitam bem a vida da gente na hora de escolher cor. Na verdade, o que é difícil é escolher uma combinação de cor que seja legal. Existem sites que ajudam a gente a fazer essas combinações de cor também, tá? Que já sugerem um conjunto de cores que são consideradas já harmônicas para você usar no seu site. É uma boa ideia de você usar esses sites para harmonizar legal as cores, né? Mas é lógico que isso depende da situação que você está. Às vezes você quer cores vibrantes, às vezes você quer cores mais pastéis, às vezes você quer... Depende da situação, da finalidade do que você está trabalhando. Bom, é isso aí. Até a próxima.